Amigos, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói, ou ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos neste artigo 66, dados os processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Essa série de artigos tem um significado especial para esse que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da ponte Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações, blocos e pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção, de responsabilidade do engenheiro Maurílio Ferreira. Nesse artigo vamos rememorar a construção dos blocos sobre os pilares. Projeto. O conjunto dos dois pilares de sustentação da superestrutura da ponte, ao chegar na sua elevação final, eram complementados com a construção de um bloco maciço sobre cada unidade de pilar. Esses blocos ocupavam em planta todo o perímetro do pilar, inclusive a sua parte central. Sobre esse bloco era montada a aduela de apoio da viga que ligava dois pilares adjacentes. No eixo do bloco estava posicionado um furo vertical de acesso diâmetro de 70 centímetros. Esse furo foi utilizado como acesso para a montagem da duela de apoio sobre o bloco de coroamento, que será descrito em apresentação posterior. Execução. Quando o pilar chegava na fase de subida da forma à sua elevação final, eram embutidas nas duas paredes transversais 4 caixas ou formas que formariam encaixes na parede. Esses encaixes foram implantados para servirem de apoio para 4 perfis I de 15 polegadas que sustentariam o bloco de coroamento do pilar. Os comprimentos daqueles perfis ultrapassariam 1 metro de cada lado no sentido longitudinal da ponte. Após a cura do concreto do pilar, aquelas caixas eram desformadas e montadas nos respectivos perfis, transportados pelo elevador de carga. Os perfis eram montados sobre cunhas de madeira para nivelamento e facilitar a desmontagem posterior. Após a montagem dos perfis, era montada a forma do bloco de coroamento. Essa forma era preparada na carpintaria da obra e era constituída por um volume único. Os painéis das formas das 4 paredes do bloco eram parafusadas entre si, de forma que poderiam ser separadas na desforma. A forma do furo era escorada contra os painéis das paredes. Devido à altura dos pilares, 20, 30 e até 60 metros de altura, externamente à forma foi montado um andaime, cobrindo os 4 lados do bloco, e na altura de 1,5 metro acima de sua elevação superior. As faces externas dos andaimes foram fechadas com tábuas espaçadas no sentido de evitar a queda de um trabalhador.
Todo o conjunto da forma e andaime chegava ao pilar sobre um flutuante. A forma chegava com cabos de aço presos à sua estrutura para a sua movimentação. Um guindaste capacidade de 60 toneladas sobre um flutuante levantava a forma e a depositava sobre os perfis previamente montados. Após o posicionamento, a forma era ajustada na medida do bloco, por meio dos parafusos e porcas montadas nos 4 cantos. Na sequência era montada a armação pré-montada no pátio de ferro. Essa vinha pronta sobre um segundo flutuante. O lançamento do concreto era feito com a mesma central de concreto utilizada na concretagem dos tubulões, blocos e pilares. O transporte vertical do concreto era programado ser executado com elevador de torre, utilizado na concretagem dos pilares. Quando havia disponibilidade de guindaste, capacidade de 60 toneladas, o concreto era lançado com caçambas de 1,5 m de abertura manual. Após a cura do concreto, a forma era desparafusada e solta das faces do bloco, transportada pelo guindaste e depositada sobre o respectivo flutuante. Em seguida era limpa e lubrificada para a nova aplicação. A forma do furo saía junto com a forma dos pilares. Após a desforma, as faces do bloco eram pintadas com composto de cura. Em seguida eram desmontadas 2 torres de escada e elevador. A torre de escada era remontada dentro do poço do pilar para a remoção dos perfis de apoio da forma e desforma do fundo do bloco. A escada de acesso era desmontada e depositada no mesmo flutuante da forma. Essa escada seria remontada por ocasião da montagem da duela de apoio. Havia disponibilidade de 3 conjuntos de formas. O ciclo de concretagem do bloco de coroamento era da ordem de 6 dias, incluindo o período de cura. O serviço de concretagem da lajinha, bloco, pilar e bloco de coroamento eram gerenciados pela mesoestrutura, cujo gerente era o engenheiro João Francisco Ramos, secundado pelo engenheiro Valdemar Pires Ferro. No caso de ter ficado alguma dúvida sobre o assunto tratado, façam suas perguntas, que responderemos com prazer. Deixem seu like!